Hoje faz 70 anos do início de uma das maiores conquistas da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, a tomada de Monte Castelo. A correspondente Ilse Scamparini mostra que até hoje os italianos são gratos aos nossos pracinhas brasileiros. Em Gadio Montano, uma das cidades do Monte Castelo, a prefeita Maria Elisabetta Tanari declarou que a vinda dos expedicionários mudou a história desta região, liberada graças a eles. O meu pai sempre fala do mingau que os soldados brasileiros ofereciam à população. Talvez fosse pela fome, mas parecia a comida mais doce e melhor do mundo. Para o historiador italiano Andrea Giannasi, os documentos da Segunda Guerra contam uma história incrível de garotos brasileiros que chegaram sem preparação e que se comportaram como heróis. Os 25.334 soldados da FEB, de 3 regimentos, chegaram a Nápoles com uniforme de verão, com o conhecimento de táticas e armamentos franceses obsoletos para enfrentar um inverno de 15 graus negativos. O inimigo era o mais forte de todos, o exército alemão, que tinha ocupado a Toscana e a Emília-Romanha na região dos Apeninos e mantinha o controle sobre o Monte Castelo, um ponto estratégico para chegar ao norte da Itália e à França. O objetivo dos aliados era conquistar Bolonha até o Natal. Para isso, tinham que dominar esta montanha. No dia 24 de novembro de 1944, quase 500 brasileiros subiram o Monte Castelo para atacar uma das principais linhas defensivas dos alemães, a linha gótica. Os brasileiros subiram de frente para o inimigo. Os soldados americanos não conseguiram dar a retaguarda para o ataque e os nossos pracinhas foram metralhados. 70 anos atrás, os soldados brasileiros enfrentaram um dia cinzento e chuvoso como hoje, só que muito mais frio. E aqui, nesta linha, neste declive, fizeram a sua principal trincheira. Os pracinhas atravessavam essa estrada, corriam em direção ao topo da montanha para atacar os alemães. Aqui, os soldados usavam um fuzil de tiro individual e os tenentes eles usavam uma metralhadora semiautomática. Esse terreno aqui, conhecido como Baixada da Morte, era totalmente minado pelos alemães. 4 tentativas de tomar o monte fracassaram. Nesta baixada morreu o maior número de brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Estamos 200 metros abaixo do topo do Monte Castelo, onde ficava o ponto mais forte da defesa alemã. Depois de 3 meses de lutas sangrentas, os brasileiros venceram os alemães e ocuparam a montanha, no dia 21 de fevereiro de 1945. Além da vitória militar, os pracinhas deixaram na Itália uma fama incomparável de humanidade. Os ingleses davam, os americanos davam, os brasileiros não davam, dividiam. Os brasileiros fizeram por isso muita amizade. 465 brasileiros morreram na Segunda Guerra. Eles, ao lado dos outros pracinhas que sobreviveram, ajudaram a tornar a Itália o país livre e democrático que é hoje. Chico, Ana Paula. Pois é, Cecília, um exemplo, né, que os brasileiros deixaram de bravura, de heroísmo e de fraternidade. Página gloriosa das Forças Armadas do Brasil.